Não se engane pela aparência colorida. Essa criatura injeta um veneno tão potente que pode causar falência múltipla de órgãos em questão de minutos. Seu ferrão perfura roupas como se fosse papel, e suas investidas já mataram dezenas de pessoas com uma alergia tão violenta que impede até de respirar. Com ela, uma simples picada pode se tornar uma sentença de morte. Aqui, nas profundezas da floresta, cada detalhe importa. Cada detalhe pode esconder uma ameaça real. Hoje, você vai descobrir os insetos mais perigosos do planeta e se aventurar por lugares onde apenas os mais adaptados sobrevivem. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque vamos atravessar um território onde não existem leis. Neste lugar, a natureza engana sem piedade. Uma folha caída no chão pode ser uma armadilha, esperando o momento certo para atacar. Já imaginou caminhar num lugar assim? O ar aqui é pesado, úmido, um abafado que gruda na pele. O cheiro é de madeira podre. Os sons, imprevisíveis. Estalos de galhos. Algo se move, mas você não vê o que é. Em um lugar desses, não existe segurança. Um pouco de luz, espaço, alimento, abrigo. Tudo é motivo para disputa. É nesse caos que surgem criaturas que não seguem nenhuma regra. Centopeias que cravam o veneno sem aviso. Louva a Deus que arrancam cabeças num golpe seco. E teias escondidas que selam o destino de quem ousa tocar. Mas nada se compara ao que vem agora. Imagine uma criatura com asas afiadas, corpo blindado e mandíbulas que partem a carne como uma lâmina de bisturi. Estamos falando da vespa gigante asiática, um dos insetos mais letais do planeta. Conhecida por muitos como vespa assassina, mas este nome é modesto perto do que ela realmente representa. Com até 6 centímetros de comprimento, ela é do tamanho de um dedo humano. Suas mandíbulas podem decapitar abelhas em segundos. E seu ferrão? É como uma agulha de injeção, injetando um veneno neurotóxico capaz de dissolver qualquer tecido. Em um único ataque, um grupo de 30 vespas pode massacrar uma colmeia inteira de 30.000 abelhas em questão de horas. Cabeças arrancadas, corpos amontoados, o chão vira um campo de guerra. E quando terminam, carregam os corpos das larvas como alimento para suas crias. É brutal, é estratégico, é impiedoso. No Japão rural, as abelhas nativas desenvolveram uma técnica para combater as vespas. Quando uma invasora entra na colmeia, elas não fogem. Elas armam uma emboscada. Cercam a vespa em um enxame compacto, vibram intensamente seus corpos e aumentam a temperatura interna até 46 graus Celsius. Calor suficiente para cozinhar a vespa viva, mas ainda suportável para as abelhas. Sim, é uma guerra. E elas aprenderam a queimar o inimigo por dentro. Nos últimos anos, a vespa gigante foi avistada também fora da Ásia. Nos Estados Unidos e no Canadá, espécimes isolados, mas o suficiente para acender o alerta. Porque se elas se estabelecerem, podem dizimar populações inteiras de abelhas locais. E as abelhas, como você sabe, são pilares fundamentais da polinização global.
Sem elas, a natureza entra em colapso. Se um dia você ouvir um zumbido mais grave que o normal, espere, observe e torça para que não seja ela. Uma folha treme na floresta. Não é o vento, é uma lagarta de fogo. Venenosas por natureza, são ameaças silenciosas. Nas profundezas da floresta, ela é considerada uma ameaça real. Imagine andar por uma trilha e, sem perceber, encostar num tronco coberto de lagartas de fogo. Elas parecem inofensivas até você tocar. Este é o grande perigo. Você não vê. E quando sente, já é tarde. Seus espinhos são agulhas minúsculas que penetram na pele ao tocar. Injetam um veneno tão agressivo que pode ser mortal. Não é uma dor qualquer, é lancinante. O veneno ataca por dentro. Primeiro vem as manchas roxas, depois o sangue onde não deveria haver. O corpo já começa a falhar. Não há sinais, não há tempo. Infelizmente, a floresta não perdoa os desatentos. O mais perturbador é que muitas vítimas só percebem o que aconteceu quando o corpo já está entrando em colapso e o tempo passa. Os sintomas se intensificam. A floresta cobra seu preço, em silêncio. No Brasil, a presença dessas lagartas é comum em áreas densas de mata, perto de rios e sob a cobertura espessa da vegetação. Durante a temporada de chuvas, o perigo aumenta. É nessa época que elas aparecem em maior número, reunidas sob folhas úmidas, formando armadilhas vivas que passam despercebidas. E se você imagina que elas atacam, salpicam veneno ou disparam alguma substância à distância, esqueça. Essas lagartas não fazem nada para ferir. Elas são consideradas uma ameaça passiva. Seu veneno é liberado apenas com um simples toque, mas o efeito pode ser devastador. Sem cheiro, sem qualquer aviso, ela se disfarça como parte da paisagem, e é justamente esse disfarce que leva tantas pessoas ao erro. No Brasil, alguns hospitais já estruturaram protocolos de emergência para lidar com os casos de envenenamento, mas o soro que salva vidas é escasso e precisa ser aplicado rapidamente. Quem sobrevive a esse contato raramente volta igual. Passam a usar luvas, roupas compridas e têm atenção extrema. Nunca mais pisam numa trilha do mesmo jeito. Se alguém te perguntar qual lagarta representa o maior risco para os humanos, a resposta é clara: a Lonomia obliqua. Esta é considerada a lagarta mais venenosa do planeta. Em 2014, o Guinness World Records oficializou o título de lagarta mais venenosa do mundo e atribuiu-o ao gênero Lonomia, com destaque para Lonomia obliqua. A justificativa do título se baseia na análise toxicológica do veneno, que pode provocar diversos danos ao organismo humano, como fazer o sangue coagular de forma errada dentro das veias, causar sangramentos por todo o organismo,
e provocar danos aos órgãos, como rins e fígado. Casos fatais não são raridade. Já aconteceram em várias regiões da América do Sul, inclusive no Brasil. Em dezembro de 2004, em Goiás, um jovem encostou acidentalmente em uma lagarta lonômia durante uma trilha. A dor foi imediata. No posto, receitaram apenas analgésicos e antialérgico. O veneno continuou agindo rápido. Apareceram sangramento na gengiva, manchas roxas, náuseas. O caso estava ficando muito grave. Em São Paulo, a médica Fan Huiwen, do Instituto Butantan, foi acionada. Ela escreveu à mão uma autorização especial, correu até o aeroporto e entregou o soro ao piloto, que levou as ampolas na cabine. O antídoto chegou pouco depois da meia-noite. Em poucas horas, os sintomas começaram a regredir. 2 dias depois, ele teve alta. Esse foi o primeiro caso grave de lonômia registrado em Goiás. Depois disso, o Instituto Butantan passou a enviar cerca de 5.000 doses de soro por ano para hospitais de todo o país. Em outra parte da floresta, o perigo assume uma nova forma. Nesse território selvagem, as aranhas dominam. Mais do que caçadoras, elas são engenheiras da morte. Elas constroem suas teias com um tipo de seda. Essa seda é composta principalmente por proteínas. A teia da aranha é tão resistente que, segundo os cientistas, pode suportar até 5 vezes mais tensão que o aço, quando comparamos o peso dos materiais. Essas armadilhas, quase imperceptíveis ao olhar humano, capturam presas com uma eficiência brutal. Para muitos insetos, basta um leve toque para serem imobilizados em questão de segundos. As presas não escapam porque os fios são mais do que grudentos. Eles abraçam, envolvem, resistem. E quanto mais se luta, mais se prende. As teias grudam em tudo. Asas, patas, pelos, envolvem cada parte do corpo até não sobrar movimento. Não importa o tamanho da vítima. Seja leve como um mosquito ou blindado como um besouro, ninguém escapa se cair no lugar errado. E aí começa a parte mais sombria. A aranha não corre, ela observa. Ela não ataca na hora, prefere esperar, minutos, horas, até dias. Depois, se aproxima devagar, evitando qualquer risco desnecessário. Porque na natureza, vencer também é saber quando agir, e quando apenas observar a presa se entregar pelo cansaço. Só então a aranha se aproxima de vez. Com precisão cirúrgica, crava suas presas na vítima e injeta um veneno que transforma o interior do corpo em um líquido nutritivo. Um banquete sombrio que pode durar horas. Sabe o que é mais cruel? A maioria das presas não morre de imediato. Ficam ali, paralisadas, conscientes, sentindo cada toque da predadora, como se estivessem sendo costuradas vivas em um casulo de seda. Até que o corpo cede e a natureza conclui sua obra. Mas e se essa mesma criatura letal escapasse da floresta? E se, em vez de entre folhas e galhos, ela aparecesse no meio da cidade? No lugar mais banal, na hora mais inesperada? Porque às vezes, entre frutas e caixas, está escondido o tipo de perigo que ninguém espera encontrar.
E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma manhã comum, no coração de São Paulo, um trabalhador de mercado de apenas 23 anos separava cachos de banana, como fazia todos os dias. Mas naquele dia, algo estava prestes a transformar sua rotina em um verdadeiro pesadelo. Enquanto separava cachos de banana, sentiu uma dor aguda na mão. Ao olhar, viu a aranha ainda presa à pele, uma armadeira, uma das mais venenosas do planeta. A dor foi intensa, o local suava, os pelos se eriçaram. O veneno se espalhou rápido, dor no peito, tontura, vômitos e então um sintoma inesperado. Uma ereção involuntária e dolorosa. Sim, o veneno da armadeira pode causar priapismo. Ele foi levado ao hospital, recebeu soro antiofídico e sobreviveu. 36 horas depois, teve alta. O caso virou referência em estudos toxicológicos e até na pesquisa de medicamentos para disfunção erétil. Uma picada, um efeito colateral bizarro e um lembrete brutal. Na natureza, até o absurdo pode ser real. Na natureza, o perigo assume muitas formas. Alguns atacam com veneno, outros com paciência, estratégia e alguns com precisão cirúrgica. E é aí que entra um dos caçadores mais enigmáticos da floresta, o louva-a-Deus. Corpo alongado, olhos atentos, patas afiadas como lâminas. O louva-a-Deus é um mestre da emboscada. Pode parecer frágil, mas está entre os predadores mais eficientes do mundo dos insetos. Poucos sabem, mas aquele gesto típico do louva-a-Deus, com as patas dianteiras erguidas, como se estivesse em oração, não é só uma pose. É o prenúncio de um ataque. Ele não está rezando, está preparando o bote. Mas o que o torna esse inseto tão especial? A resposta começa pelos olhos. Cada um abriga milhares de lentes microscópicas, capazes de detectar qualquer movimento, mesmo sob pouca luz. O louva-a-Deus, um dos raríssimos insetos que conseguem girar a cabeça quase 180 graus. Uma habilidade única, feita para caçar com precisão. E não para por aí. As patas dianteiras têm espinhos afiados, ganchos naturais que agarram e travam as presas como se fossem presilhas. Quando ele ataca, é rápido como um raio. Com reflexos dignos de um lutador profissional, calcula cada milímetro antes do bote. Às vezes, ele balança o corpo suavemente, só para enganar, e no momento certo, avança com uma precisão impressionante. E se você acha que ele caça apenas insetos pequenos, prepare-se. Algumas espécies já foram vistas devorando criaturas bem maiores, pequenos répteis e até pássaros. Sim, você ouviu certo. Um inseto que pode abater e devorar até mesmo um beija-flor. É um espetáculo tão raro quanto assustador. E há um detalhe ainda mais estranho. Durante o acasalamento, certas fêmeas iniciam a refeição ainda no meio do ato, devorando o macho pela cabeça enquanto ele termina sua missão. Como se a própria natureza tivesse aceitado o sacrifício como parte do ciclo da vida. E é nas sombras desse mesmo ambiente que habita uma criatura que parece saída de um pesadelo. Uma pedra é mexida, o silêncio da paisagem é rompido por um grito.
Algo escapa rápido demais. São pernas, muitas pernas, e um corpo que foge pelo solo como se soubesse que não é bem-vindo. Mostre uma centopeia a alguém mais velho e quase sempre virá uma história carregada de nojo, susto ou pura aversão. Para quem cresceu no interior ou teve uma infância raiz, ela é uma figura recorrente. Aparecia do nada, arrancava gritos, chineladas às cegas e aquele arrepio que ninguém esquece. Muita gente já se apavora só de ver uma centopeia atravessando o chão. O que poucos sabem é o arsenal oculto que esse ser carrega. Primeiro, ela não é um inseto. É uma predadora veloz, venenosa e equipada com armas que parecem obra de ficção científica. Seu corpo segmentado permite movimentos que desafiam a lógica. Ela se encaixa em frestas, contorna obstáculos com agilidade e pode atacar em um piscar de olhos. Mas o que realmente faz dela uma máquina letal são as forcípulas. As forcípulas são garras localizadas logo atrás da cabeça, conectadas diretamente a glândulas de veneno. Quando ela encontra uma presa, o ataque é imediato. Suas garras especiais, afiadas e curvas, funcionam como agulhas hipodérmicas. Penetram com precisão e liberam um poderoso veneno que começa a destruir o interior do corpo em questão de minutos. Esse coquetel tóxico que elas injetam é tão eficaz que pode paralisar e matar animais bem maiores do que se espera. Lagartos, sapos e até pequenos roedores. E como se isso não bastasse, algumas centopeias têm outra carta na manga: a capacidade de regeneração. Pernas perdidas em confrontos podem crescer novamente, como se o tempo lhes oferecesse uma nova chance de ataque. Mas o arsenal dessa criatura vai muito mais além. As centopeias usam feromônios para marcar trilhas, atrair parceiros ou despistar inimigos. Elas enganam deixando falsos rastros, enquanto se enterram na terra fofa ou desaparecem sob pedras. No fim, o que temos é quase uma lenda viva. Um ser veloz, venenoso e com a habilidade de sumir quando o perigo se aproxima. Tudo isso dentro de um corpo construído para resistir, dominar e sobreviver. Um corpo moldado para reinar nas sombras da floresta. E foi justamente esse animal, silencioso e traiçoeiro, que protagonizou um dos casos mais estranhos e assustadores já registrados. Rodrigues, uma remota ilha africana pertencente ao arquipélago das Ilhas Maurício. Em plena base militar de Solitude, um oficial da Força Especial bebe água direto de um reservatório de concreto. Parecia só mais um dia comum, até que algo inesperado ocorreu. Uma centopeia, escondida na água, picou-o por dentro da garganta. A dor foi imediata, o inchaço também, e antes que pudesse pedir socorro, a respiração falhou. Morreu sufocado. Um acidente raro que foi confirmado por autoridades locais. Este caso revela o quão letal essa criatura pode ser, não apenas pela sua toxina, mas pela forma como age. Invisível, inesperada, fatal. E se você acha que já viu de tudo quando se trata de insetos perigosos, prepare-se. Escondida nas florestas da Austrália, vive uma criatura que parece saída de um pesadelo: a formiga bulldog. Com olhos de assassina e garras de carniceira, essa formiga não caça por instinto. Ela executa com precisão. Para quem é alérgico, uma única picada pode ser fatal. Mas mesmo sem alergia, ela causa dor suficiente para derrubar um adulto.
Mas e se forem várias? Você pode até sobreviver, mas vai desejar que tivesse morrido. Esse inseto já matou seres humanos. Repito, matou. Uma formiga sozinha, sem enxame, sem ajuda, só ódio e veneno. Ela não só pica, ela morde ao mesmo tempo. Enquanto você sente a mandíbula rasgar sua pele, o veneno já está viajando pelo seu corpo como fogo líquido. E quando você cai, ela continua, porque diferente da maioria, a Bulldog não foge. Ela finaliza. Enquanto a Bulldog ataca com precisão cirúrgica, outras formigas criam o impossível de um jeito ainda mais insano. As formigas legionárias são conhecidas por criar pontes vivas feitas de seus próprios corpos. Essas estruturas temporárias permitem que um exército de formigas atravessem obstáculos, como buracos, raízes e riachos. Elas se agarram umas às outras e aguentam o peso do grupo com as mandíbulas travadas e o corpo esticado até o limite. Elas se jogam, literalmente, porque se uma hesita, todas caem. É uma das mais fascinantes demonstrações de inteligência coletiva da natureza. Enquanto a formiga Bulldog domina pela força, as legionárias dominam pela engenharia, uma mata com veneno. As outras constroem com o próprio corpo duas estratégias, um só objetivo: sobreviver num mundo que não perdoa fraquezas. Mas a relação entre humanos e insetos vai muito além do medo ou da admiração. Muito antes das bússolas e mapas, povos antigos já aprendiam a decifrar a natureza com os sentidos atentos ao chão, ao ar ou ao som. Observar insetos nunca foi só curiosidade, era questão de sobrevivência. Em diferentes culturas, pequenos sinais revelavam grandes verdades. Formigas saindo em massa anunciavam a chegada da chuva. Cupins alados marcavam o início de uma nova estação. Gafanhotos podiam significar fartura ou destruição iminente. O comportamento dos insetos sempre antecipou o mundo. Em partes da Amazônia, é o silêncio das cigarras que anuncia a chegada da tempestade. Nas margens do Nilo, o coachar dos sapos anuncia a chegada da cheia. Quando o rio transborda, a terra se torna fértil e a vida recomeça. Essas pequenas criaturas de Deus sempre foram capazes de perceber as mudanças antes que elas chegassem. Eles saem, somem, se escondem ou se expõem, como se seguissem um instinto ancestral que nós deixamos para trás. Os insetos enfrentam todos os dias aquilo que nós ainda tentamos compreender: o caos da floresta, o tempo que nunca para e a força necessária para sobreviver. Ao observá-los, aprendemos que não se vence pelo tamanho, muito menos pela pressa, mas pela persistência, pelo instinto. Nós temos muito o que aprender com quem já vive nesse chão há milhões de anos. Se este documentário tocou você de alguma forma, se despertou emoção, reflexão ou um novo olhar sobre o mundo dos insetos, considere deixar o like. É um gesto simples, mas de grande importância para o canal. Obrigado e boa viagem.